Boa noite, pessoal. Meu nome é Marina, eu sou estudante do mestrado e hoje eu vim falar um pouco qual que é a relação entre a destruição de hábitats e a disseminação de doenças. Bom, quando eu falo aqui de destruição de hábitats, eu estou falando de três formas. A destruição propriamente dita, que é quando uma área natural ela é convertida para um outro uso e ela é completamente modificada. Aqui como exemplo, uma plantação de monocultura e pastagem. Também a fragmentação, que quando uma grande área contínua de mata é desmatada e vai gerar vários pequenos fragmentos daquela mata nativa, com uma matriz no meio. Também a degradação, onde não ocorre a destruição do ambiente todo, mas esse ambiente sofre um prejuízo, como aqui é exemplo os incêndios florestais. Bom, agora que a gente já entendeu isso, se tratando especificamente de doenças infecciosas, quando a gente fala sobre pandemias, geralmente a gente vê notícias sobre algum animal selvagem que foi vetor daquele determinado patógeno. Como exemplo, agora no caso do coronavírus, a gente ouviu hipóteses sobre ter sido morcego ou pangolim. E aí a gente pode pensar, como que esses animais eles vivem nos ambientes naturais dele com esses patógenos e eles não têm suas populações dizimadas. Por que isso acontece? Bom, isso se dá principalmente por causa de três fatores. O primeiro é que a população do animal que é vetor daquele patógeno, ele tem a sua densidade populacional controlada. Então, tanto por fatores abióticos como bióticos, como a interação com outras espécies, competição, predação, por exemplo. Então, aquela população não vai ter um crescimento elevado, ela vai se manter controlada. Além disso, os animais daquela área, eles podem ter adquirido uma certa imunidade contra aquele patógeno. E outra questão é que a letalidade daquele patógeno pode ser baixa quando está ali na população natural. Então, mesmo que alguns indivíduos da população estejam contaminados, poucos deles vão morrer. Então, não vai gerar um grande efeito na população animal total. E aí, qual que é o problema quando a gente destrói o habitat? Qual que é a relação disso com a disseminação de doenças? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que existem as zoonoses, que são doenças que são transmissíveis entre os animais e o ser humano. Então, essa transmissão pode ocorrer das duas maneiras. E aí, o que acontece é que quando a gente destrói um habitat daquela maneira, das maneiras, por exemplo, que eu expliquei no início, o que acontece é que os patógenos, antes eles estavam restritos só àquela população de animais selvagens, agora eles vão estar em contato com seres humanos, porque ao destruir esses animais, eles vão aproximar dos seres humanos à procura de alimento, de abrigo, já que agora o habitat natural deles não existe mais. Então, essa aproximação vai fazer que esses patógenos sejam liberados próximos da população humana e essa população humana ela não tem imunidade contra aqueles patógenos. Além disso, o que pode acontecer também é que esses patógenos podem sofrer mutações e aumentar a sua taxa de letalidade, que antes então poderia ser baixa na população natural. Agora, com a nova mutação, ele vai matar muito mais do que antes. Outra questão também é que a destruição de hábitats ele pode gerar ambientes que são mais propícios para o desenvolvimento dos vetores. E aí, o vetor daquele patógeno vai ter um crescimento populacional muito acelerado e isso vai levar a uma maior contaminação. Esse último caso é a questão da malária na Amazônia. Então, a gente tem vários estudos que relatam que o aumento do desmatamento aumentou a incidência dos casos de malária. Então, como eu disse, o desmatamento na região da Amazônia ele vai criar condições que são propícias para o desenvolvimento da larva do mosquito que é vetor da malária. E aí, aqui eu trouxe um dado de um desses estudos que mostra que um aumento de 4,3% no desmatamento em uma cidade do Acre, ele levou a um aumento de 48% nos casos de malária
nesse local. E aí, um outro exemplo muito comum quando a gente está tratando de destruição de hábitats e disseminação de doenças é esse vírus Nipah. Ele foi descoberto na Malásia em 98 e foi visto que esse vírus ele tem como vetor esse gênero de morcego. E aí o que aconteceu? As florestas da região elas estavam sendo cada vez mais destruídas e esses morcegos que eram frugívoros eles estavam sem alimentos. E aí, procurando alimento, eles se aproximaram da população humana através de plantação de frutas. É relatado principalmente na plantação de manga. E o que acontecia que essa plantação, próxima de criação de porcos, os morcegos comiam fruto, deixavam a saliva ou a urina ali e o restante do fruto caía próximo à criação, os porcos se alimentavam e aí as pessoas tinham contato com esses porcos e aí eram contaminadas. Esse vírus possui uma taxa de letalidade muito alta, que 70% das pessoas contaminadas morrem. E desde 98, então, ainda não se tem um tratamento efetivo. Então, é um vírus de grande importância e já matou muitas pessoas na região. Bom, para concluir, é importante a gente entender que a população humana tem um papel importante na disseminação de doenças, que às vezes a gente fica ouvindo falar de animais selvagens que são vetores e muitas vezes traz uma imagem ruim para esses animais. Mas a questão da disseminação dessas doenças é consequência de atividades humanas. E aí a gente fala muito do prejuízo da destruição de hábitats para a biodiversidade, que é uma coisa muito importante, mas a gente esquece que isso também traz consequências diretamente para a população humana. E em vários âmbitos, né? Como a gente está vendo agora muito claramente no caso do corona. Então, não só na questão da saúde, mas também educação, economia. Então, é importante a gente entender qual que é o papel do ser humano na disseminação dessas doenças. Bom, o que eu tinha para falar hoje era isso. Muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida eu estou à disposição.